bem-vindos. Esse é o Papo de Meia. Hoje vamos fazer uma conexão Rio-São Paulo. No Rio vamos falar com o Dr. Milton, que vai falar de sexualidade e envelhecimento da população LGBTQIAP+. Em seguida, vamos falar com o psicólogo Luciano Soares, que vai falar de psicologia do trabalho e empreendedores LGBTQIAP+. Fica ligadinho que o Papo de Meia está no ar e vai ser uma noite maravilhosa. Compartilha a live e já já eu entro aqui com conexão com o meu companheiro João Eliano e o Dr. Milton, que já está por aqui. A gente começa já já, doutor. O João já chegou. Bem-vindo todos, todas e todos. Vamos compartilhar a live. Seu tema de hoje é importante. Bem-vindo, Baiana. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Como é que vai? E como é que vão também, né? Dr. Milton já está aqui entre nós. Deixa eu mandar aqui o convite. Enquanto o Dr. Milton está no acesso, vamos só pequenas introduções, tá joia? O Papo de Meia é um projeto social híbrido totalmente voltado para dar visibilidade à comunidade LGBTQIA+. É com muita satisfação que realizamos esse trabalho de forma voluntária e espontânea. Vou tirar o óculos que fica me atrapalhando. Destaco que o foco do Papo de Meia não é promover influência digital, mas ser um espaço para provocar reflexões para toda a sociedade civil, principalmente para a população LGBTQIA+. E é com muita satisfação que recebemos hoje esse mega profissional. Eu sei da agenda dele, que é, vamos dizer, bastante atarefada, acredito que é a palavra mais coerente para esse momento. Dr. Milton Krenit, pronto. Dr. Milton Krenit, médico geriatra, professor e palestrante. Atualmente desenvolve uma linha de pesquisa relacionada a gênero, envelhecimento, diversidade e sexualidade e está analisando os resultados de 7.000 questionários que coletou em uma pesquisa sobre envelhecimento no Brasil. Essa pesquisa recebeu o título de Transformando o Invisível em Visível. Disparidade no acesso à saúde em idosos LGBT e mais. É muito importante ressaltar que, diante dessa agenda atarefada desse profissional, ele também é voluntário do ONG Eternamente Sou, voltada para o público LGBTQIA+, acima dos 50 anos. Bom, é uma introdução vasta, mas necessária. Satisfação enorme ter você aqui conosco, Dr. Milton. Obrigado, Jota. Obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. Satisfação de estar aqui com vocês. E vamos lá. Depois dessa toda introdução do João maravilhosa, a gente sempre inicia com a seguinte pergunta. Quem é o Dr. Milton? Fala para nós. Então, Milton, podem me chamar de Milton, sem o doutor. Então, sou médico geriatra, né? Então, eu faço minha formação aqui como médico clínico geral, como médico geriatra aqui na Universidade de São Paulo. Fiz doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e também uma das coisas que eu mais gosto de estudar, além da geriatria e o entendimento sobre a vida das pessoas idosas, é entender como que isso marca a vida das pessoas LGBT. Então, a gente entendeu o envelhecimento como uma questão heterogênea e como as particularidades da nossa comunidade são afetadas aí durante o processo de envelhecimento. Então, Dr. Milton, ou Milton, esse profissional que está aqui falando com vocês e que está muito feliz de estar aqui. Milton, vamos falar dessa pesquisa, no qual eu estou detalhadamente lendo lentamente. Por quê? Porque o Papo de Meia, ele tem um eixo que é destinado para o Papo de Meia idade.
E, claro, evidentemente, nosso sonho é ter você aqui presencialmente realizando uma palestra para os profissionais. Aqui que eu falo em Maceió, Alagoas, onde é o Papo de Meia, centralizado, né, e localizado. Mas vamos falar dessa palestra, dessa pesquisa, né? Como iniciou, como foi o ponto de partida. Eu sei que você já realmente já tem um olhar especial para o envelhecimento, o envelhecer. Eu estou envelhecendo, o André está envelhecendo, você está envelhecendo, nós estamos envelhecendo. Então, fala pra gente como foi esse parimento dessa ideia da pesquisa. Então, uma grande oportunidade de eu falar da pesquisa, né? Então, a pesquisa foi a pesquisa que eu fiz no meu processo de doutorado. Principalmente a pergunta que eu fiz foi como que é a realidade das pessoas LGBT aqui no nosso país, as pessoas que estão envelhecendo. Porque a gente tem pesquisadores muito bons aqui no Brasil que já estão fazendo pesquisa sobre esse tema, mas grande parte dos estudos grandes, com dados quantitativos sobre a população LGBT mais velha, a gente só encontra em outros contextos. Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda. E essa foi a minha vontade, trazer dados representativos, então dados grandes, robustos, sobre a realidade da saúde das pessoas LGBT que estão envelhecendo. E foi aí que eu quis fazer essa pesquisa. Como que se dá o acesso à saúde? Sabendo que acessar a saúde é muito além de eu entrar pela porta de uma unidade de saúde. E que questões como identidade de gênero, orientação sexual, vão entrar como marcadores, seja para oprimir ou para afastar a pessoa daquele serviço. E são as pessoas idosas, as pessoas que mais vão necessitar de cuidados. Necessitar de cuidados para a promoção da sua saúde, para a sua proteção e até para a promoção do seu envelhecimento saudável. Porque a melhor coisa que tem para a gente pensar no envelhecimento saudável e envelhecer é a melhor coisa que existe, porque não envelhecer não é bom, porque a opção a não envelhecer é morrer. Então, assim, envelhecer é muito bom, mas desde que a gente garanta qualidade de vida, dignidade, acesso a direitos, que isso é o importante. Então, essa foi a minha pergunta. Como se dá o acesso e se pertencer à comunidade LGBTQIA+, no Brasil, confere algum risco para essa pessoa ter um pior acesso? Então, doutor, vou chamar de doutor. Então, envelhecer já é um desafio, né? Então, quais os desafios para envelhecer LGBT? Eu acho que a gente vai falar de várias possibilidades e vários desafios. Mas eu acho que uma coisa importante para a gente entender é o desafio de envelhecer na solidão ou envelhecer com falta de suporte social. Então, são inúmeras as particularidades, seja para uma mulher lésbica, um homem gay, uma pessoa trans, uma pessoa que tem orientação sexual bissexual, mas eu acho que o que marca todas as pessoas, e a gente tem que entender e pensar em políticas públicas, em ações coletivas de combate à discriminação, é para a gente eliminar a solidão e combater o isolamento social. Porque eu digo que a solidão pode matar. A solidão pode ser mais impactante do que um hábito como fumar, como uma depressão, como uma outra questão. Então é importante a gente falar muito sobre solidão e como a gente vai combater solidão, como a gente vai agrupar as pessoas para que, novamente, a gente possa proteger a saúde mental das pessoas. Eu fico preocupado com uma coisa, o acesso à saúde. No nosso país, o acesso à saúde já é problemático, né? Isso para toda a sociedade civil, mas pior ainda, é as dificuldades que tem de acessibilidade para as pessoas LGBTQIA+. Principalmente agora, que o tema é idoso, principalmente os idosos. Como a gente, como profissional, a gente pode tentar, não vou dizer erradicar, mas tentar melhorar isso. Eu acho que a gente tem que entender as barreiras de acesso à saúde em 3 pilares. Um pilar da organização do serviço, então a grande parte dos nossos serviços eles são organizados de uma maneira cis normativa, desde a forma que o formulário é construído, no acesso ao banheiro, acesso àquele local, acesso a determinados espaços, então organização do serviço, mas eu quero falar da relação do usuário do sistema com o profissional que lá atende.
Seja o profissional da recepção, o profissional da segurança, o profissional da limpeza, o profissional da medicina, o profissional da enfermagem, toda a equipe que atende naquele cenário. Toda essa equipe tem que ser treinada. Eu costumo dizer que a LGBTfobia, ela é aprendida. A gente aprende a odiar o outro, aprende a odiar a diferença. E a gente tem que mostrar para as pessoas a desaprender, a acolher a diversidade, a acolher essas pessoas. A maneira como o usuário percebe a disponibilidade do serviço vai impactar na decisão dele de sair ou não sair de casa. De sair ou não sair de casa para ir lá no centro de saúde, para cuidar da sua saúde. Então, se aquela pessoa percebe ou imagina que vai sair de casa, vai sofrer discriminação, não vão respeitar a identidade, o nome dela, a existência dela, para que ela vai ir lá ser desrespeitada? Então, ela não vai lá, não vai medir a pressão, não vai conversar sobre as suas dificuldades, não vai fazer exames preventivos. Então, é isso que você falou, a gente tem que garantir o acesso. Garantindo o acesso, eu acho que a gente consegue garantir um envelhecimento melhor para todos. Eu vou fugir um pouquinho da pauta, viu, André? E Milton. E isso a gente só não vê no serviço público, não. Também vê em situações que eu conheço, galera LGBT, que ia mais, que tem situações financeiras e tem o poder financeiro de ter um plano de saúde, e também, dialogando com eles dizem, João, eu também tenho essa dificuldade. As dificuldades só não expandem no serviço público, não. E é preocupante, porque é a forma do acolhimento. Existe uma falta de acolhimento desses profissionais, né, da saúde com relação ao diferente. Por que eles não aceitam os diferentes? Onde é que está a falha? No módulo da educação? Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que educação é o fundamental. A gente tem que entender que a gente é fruto dessa cultura, que é racista, LGBTfóbica, capacitista, elitista, gerontofóbica, ou idadista, ou etarista, né? Então, se a gente, como você falou e brilhantemente, se a gente não nomeia as discriminações que a gente tem e a cultura que embasa os nossos pensamentos, a gente não vai pensar em como ser diferente. Então, grande parte dos profissionais e muitos profissionais da saúde ainda não chegaram a se questionar disso, que a gente é fruto da cultura. E se a gente não para refletir sobre quando e como a gente assume esses comportamentos preconceituosos, a gente nunca vai mudar. Então é importante isso, a gente entender que a gente é fruto da cultura. E essa construção social são anos e anos de discriminação, de combate à comunidade LGBT, e que a gente precisa ocupar esses espaços para mostrar, não, que a gente existe e que a gente não quer direitos a mais, a gente quer o respeito aos direitos humanos e respeito à cidadania. Legal. Dr. Milton, tem uma pergunta aqui. O que é e como garantir o princípio da equidade na saúde? Perfeito, perfeito. É uma pergunta excelente, porque muitas pessoas elas ainda confundem equidade com igualdade. Equidade é o tratar diferente os desiguais, para assim, ali no fim da linha de chegada, eu conseguir fazer com que essas pessoas cheguem no mesmo ponto. Então isso é equidade. Eu entender que as pessoas numa corrida de 100 metros, elas têm a largada em momentos diferentes. Mas eu quero que lá na chegada elas cheguem iguais. Então eu tratar diferente os desiguais para eliminar essas desigualdades, eliminar essas diferenças. Então eu entender que equidade é um princípio básico do SUS. É um princípio fundador do SUS. E a gente entender que a gente precisa garantir a equidade de direitos. Então, se eu não faço ações equitativas, assumindo que a gente vive numa sociedade muito desigual, eu vou perpetuar essas desigualdades. Então, por isso, fazer as pessoas entenderem que a gente precisa garantir a equidade, porque senão a gente não vai garantir, no final, a igualdade. Verdade. Você falou uma coisa importantíssima que o público também tem que começar a distinguir: igualdade e equidade. Eu adorei sua fala, doutor. Obrigado. Agora, o que eu adorei foi uma entrevista que você deu recentemente. Eu estou aqui acompanhando, tá? Já fica claro. E você falou muito bem sobre a importância do pensamento em interseccionalidade. Essa é uma palavra para alguns que é uma palavra nova, mas é uma palavra que já está sendo bastante usada, bem antes da pandemia, né? Mas agora está difundindo mesmo para todo o campo da comunidade. Como poder
fazer essa interseccionalidade dentro da saúde. E a importância de praticar essa interseccionalidade na saúde. Então, entender esse conceito da interseccionalidade, ou teoria interseccional, é um conceito que quem começou a estudar foram as feministas negras. E começaram a discutir isso e mostrar para a gente que as opressões ou discriminações, elas vêm, às vezes, se sobreposicionando uma com as outras. E aí a gente vai falar da comunidade LGBT mais velha, que já parte ali de um ponto, sem a gente contar a questão de classe social, cor da pele, se tem ou vive alguma deficiência, já parte com dois preconceitos aí se sobreposicionando. Um por ser mais velho, numa sociedade gerontofóbica, né, e idadista, e por um outro lado de serem LGBTs, numa sociedade LGBT-fóbica. E aí a gente vai somando ou multiplicando, porque é impossível a gente ter um modelo matemático de saber essas identidades, mas entender que a gente coloca as pessoas LGBT no mesmo grupo, mas também vão ser realidades muito distintas. Então, por exemplo, hoje, eu ser um homem gay, branco, morando no centro de uma grande cidade, de classe média alta, vai ser uma realidade completamente diferente de uma mulher preta, trans, periférica. Então, a gente entender todas essas questões que são a interseccionalidade, fazem de novo a gente voltar para a pergunta anterior, da equidade. Então, a partir do momento que eu entendo que as opressões e discriminações elas se sobreposicionam, eu consigo pensar em medidas equitativas novamente para acabar com as injustiças. Perfeito. Continua, André. Vamos. Continua, tem muitas perguntas. Por quê? Porque eu já estou na casa da idade prateada, né? Já estou na casa dos 50 anos. Vamos lá, doutor. Como mudar essa realidade do menor acesso aos serviços de saúde para a população LGBTQIAP+. Eu acho que para garantir um acesso, então a gente pode pensar em desde símbolos. Então, a primeira coisa é a gente simbolizar para aquela pessoa que a sua vida vai ser respeitada, a sua biografia vai ser respeitada. Então, a gente pensar em símbolos, seja a bandeira do arco-íris, alguma bandeira, um cartaz, isso pode ser importante. Mas, de nada, o símbolo vai ser importante se a gente não treinar a equipe. A gente tem que garantir o treinamento da equipe novamente em todos os níveis de atendimento, desde o profissional que abre a ficha da pessoa ali na recepção, o profissional que faz a segurança da unidade, até o profissional da medicina, o profissional da enfermagem, todos os profissionais. Então a gente entender isso, de que a gente tem que... as pessoas vão mudar o mundo a partir do momento que a gente garantir educação. Né? Então, entender que existem particularidades da saúde da população LGBT e como a gente vai garantir que essas particularidades cheguem nos profissionais. Então, cursos de capacitação, educação continuada, fazer com que esse tema da diversidade esteja nos cursos, seja no curso de formação em qualquer área da saúde, de qualquer área que vai ser assistencial, isso é fundamental. Mas também fazer com que as pessoas entendam que a gente está em 2023 e muita informação está aí. Então, os profissionais também podem ir atrás de canais, de pessoas, de influências, para se informar de como vai acolher melhor uma pessoa, porque a falta de interesse também pode ser um sinal de algum preconceito internalizado dessa pessoa. Eu escutei um termo novo lendo o seu trabalho, né? Sua tese. Então, eu escutei um termo novo que eu adotei para mim. Porque a minha mãe tem 85 anos e até então eu achava que a pessoa que estava com ela era uma pessoa que estava acompanhante. Mas não, minha mãe tem 85 anos, mas ela consegue se alimentar, tomar banho. Então surgiu o termo suporte social na velhice. Eu quero agora que doutor Milton, por favor, quem pariu essa ideia ou se foi você o autor desse suporte social na velhice? Então, a questão do suporte social na velhice, ela é fundamental. E a gente discute muito na geriatria. Quem que vai estar lá com você, Jota? Se você ficar de cama, se você ficar doente, se você precisar de ajuda. Então, na geriatria e na gerontologia, são áreas que a gente estuda essa questão do envelhecimento, o suporte social é fundamental. Então, a gente já estuda isso. E daí, nos meus estudos, eu tentei relacionar isso. Entender que a população LGBT mais velha é uma população mais solitária,
com mais isolamento social e com uma fragilidade no suporte social. A gente tem dados de fora dos Estados Unidos que a população LGBT mais velha, a população tem mais chance de não ser casada, de não ter filho e de não ter ninguém para chamar em caso de uma emergência. Daí a importância da gente combater o preconceito, combater a discriminação e pensar em políticas públicas de acolhimento. Seja um centro de convivência, medidas para melhorar a socialização, a garantia de outros tipos de suporte social e a garantia de outras formas de família. Então, respeito a todas as famílias, que isso vai ser fundamental para garantir o suporte social na velhice. Isso é ótimo. Eu adorei sua narrativa, porque casa perfeitamente com esse eixo que estamos trabalhando, que é papo de meia-idade, e a gente quer fazer esse suporte social. Eu linkei na hora, quando eu vi esse termo, eu digo, que legal, então é esse trabalho que o papo de meia-idade quer fazer, esse acolhimento para dar esse suporte social para a comunidade LGBT, idade prateada, né? Ou velhice, na velhice. Maravilha, eu acho que é isso. Acho que a gente precisa criar locais onde a gente seja querido, onde a gente seja respeitado, onde a gente seja incluído e que a gente se sinta... Acho que a grande questão de toda a existência, de cada uma pessoa, é a gente entender que a gente quer fazer parte, a gente precisa fazer parte, se sentir parte daquele centro, daquele grupo e garantir significado na existência, né? Perfeito. Vamos lá? Tem outra pergunta aqui, doutor. Diante dos seus estudos e pesquisa, como podemos reverter a ausência de políticas públicas para garantir saúde ao idoso LGBTQIAP+. Eu acho que uma questão importante, André, é a gente fazer valer os nossos direitos constitucionais e os meios democráticos que existem para isso. Então, eu estou falando de macropolítica, então quem a gente escolhe para nos representar, então isso é fundamental, né? Então a gente entender como que é importante a gente garantir a macropolítica e o funcionamento da macropolítica, mas a gente participar também da micropolítica. Então, micropolítica o que que é? Então, toda cidade, todo estado, o país tem conselhos. Então, eu estou falando aqui do Conselho Municipal, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Então, são conselhos democraticamente eleitos em que vão gerir fundos e pensar em políticas públicas para o idoso. Então, eu também acho que a nossa comunidade tem que ocupar esses espaços. Os conselhos, a ouvidoria, o conselho gestor do município. Se a gente sentir que algum direito nosso não foi garantido, ir lá na ouvidoria do município, na ouvidoria da UBS, reclamar. Ok, é chato a gente não deve. A gente pensa... No mundo ideal, a gente não deveria estar tendo que batalhar todo dia, mas a gente vive no mundo real e que a gente tem que batalhar, fazer valer os nossos direitos e utilizar desses canais democráticos. E que eu falei da micropolítica, então, a ouvidoria do município, a ouvidoria da UBS, outros centros de possíveis denúncias de alguma violação de direitos humanos e a gente pensar nos conselhos, como são feitos os conselhos do nosso município e do nosso estado. Eu anotei esses pontos, viu? Eu já estou, agora vou cair em campo para estar presente nos conselhos, ouvidoria, conselho de gestor, é muito importante. Boa. Uma aula, viu? Sua fala é uma aula. Agora vamos agora para a sua área, né, também. De que forma o ambulatório de sexualidade da pessoa idosa do Hospital das Clínicas que você atua, né, como profissional, está realizando esse serviço? Eu acho que o ambulatório, principalmente, é um centro para aprendizado, né? Então, eu digo que comunicação em sexualidade é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Então, a gente não nasce sabendo, então a gente aprender a melhor forma de se comunicar quando o assunto é sexualidade, mas também ser um espaço seguro para a pessoa idosa se abrir, falar abertamente sobre uma queixa, uma dificuldade, e a gente entender que, sim, existem remédios que podem ajudar, seja uma performance, um medo, alguma coisa que a pessoa está vivenciando, mas muitas vezes só o acolhimento, falar que o que a pessoa está sentindo é possível. Então, eu acho que esse espaço é basicamente um espaço de escuta. E a gente escutando, a gente pode acolher a pessoa. Eu acho que nada mais terapêutico do que ouvir o outro. E a gente garante esse espaço nesse ambulatório. E que possivelmente a gente possa replicar Brasil afora serviços como esse.
Espero que sim. É, Eu espero que sim. Vamos trabalhar. Pode ter certeza que o doutor Milton está semeando e já está frutificando. Muitos discípulos vão começar a aparecer, porque o seu trabalho, com certeza, vai se tornar um livro. ai, tomara, tomara. E já fico aí, já quero ir para Maceió, viu? Já estou me convidando. Vamos sim. É um E com prazer. certeza, quando a sua presença aqui vai ser metade lazer e metade trabalho, porque a gente vai ter que fazer essas conexões. Eu emendo as férias, então. Que prazeroso. Spoiler, né? É um tema que dá livro. Pretende no futuro fazer alguma publicação? Eu pretendo fazer publicação, sim. Então, talvez algum livro relacionado a isso. Estou pensando também em como a gente pode batalhar para ter mais cursos sobre isso. Então, quem tiver interesse até de me seguir, eu vou deixar talvez novos projetos, eu coloco nas minhas redes sociais. E também eu tenho desenvolvido um podcast sobre envelhecimento, sobre envelhecimento LGBT, sobre sexualidade. Então eu também falo um pouquinho sobre isso lá, e aí as ideias vêm frutificando aqui, os cabelos brancos vão surgindo, mas para a gente pensar em coisas novas também. Maravilha. Surgiu uma pergunta aqui do psicólogo Luciano Soares, que é o nosso segundo convidado de hoje. Além de São Paulo, algum outro estado tem ambulatórios para as pessoas LGBTQIA+, 50+, que sejam do seu conhecimento, né? Eu acho que o ambulatório específico para pessoas LGBT 50+, eu agora não estou lembrado, eu peço desculpas se eu estiver esquecendo de alguma iniciativa, mas a gente tem algumas organizações em alguns estados e que podem ajudar. Tá? Então, até a própria Eternamente Sou, que é uma associação aqui de São Paulo, ela tem tentado replicar iniciativas no Rio de Janeiro, tentou no passado no sul do país também, mas a gente pensar em outras iniciativas, né? Então, a gente precisa, se a gente não conhece, então buscar na nossa cidade, se tem algum coletivo, pessoas... Eu acho que essa pergunta é muito boa para a gente se organizar. Eu acho que a gente precisa fazer esses coletivos, organizações, para que a gente una a nossa comunidade e crie esses espaços se não existirem. Perfeito. Perfeito, porque aqui em Alagoas, o Papo de Meia já está realmente se organizando para ter essa estrutura e acolher mesmo. Né? A ideia é essa, gente. O Papo de Meia tem convidados que promovem informação para gerar formação e fluir transformação. A ideia é essa. Por favor, se tiver algum spoiler, né, para falar, fale. Se existe alguma pauta que a gente não abordou, né, nesse momento, sinta-se à vontade para falar. Meia hora é um estralo, um instante passa, né? Mas o gostoso é isso. Nem um papo fica cansativo e a gente fica com aquele gostinho de quero mais. Então, se eu quero mais, siga o profissional, o Dr. Milton, pelo Instagram. E, gente, eu tenho o YouTube, o canal dele. Ele foi simplório, ele não falou, mas ele está com o canal também no YouTube. Eu assisti e adorei. Um conteúdo maravilhoso. Gente, eu tenho que agradecer. Então, agradecer o carinho de vocês. Então, é o que vocês falaram. Passa voando meia hora, então essa meia hora voou. Mas, então, deixar meu convite. Quem quiser, às vezes, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, um pouquinho mais do que eu venho produzindo, minhas redes sociais, né? Então, Milton Krenit, Krenit com 2 T's. Eu tenho esse podcast, que desde dezembro venho trazendo semanalmente pessoas para falar sobre sexualidade, sobre diversidade, sobre longevidade, entendendo que envelhecer é a melhor coisa que existe, a outra opção não é boa, e que a gente tem que mudar essa forma como a gente enxerga o envelhecimento na nossa comunidade, fora da comunidade e de todas as formas. Para dentro da saúde, para fora da saúde, usando lazer, cidade, educação. Então, envelhecer é tudo, né? Não é só saúde, mas é saúde também. Então, muito obrigado, gente. Nós que agradecemos pela disponibilidade. Eu só tenho que usar uma palavra mágica. Gratidão. Parabéns pelo seu trabalho. Saiba que repercutiu bastante
está repercutindo. Estou gostando muito de ver os canais que estão abrindo para abordar um tema que é tão engavetado ainda. Tenho muito orgulho de você, doutor Milton. Muito obrigado, gratidão. Muito obrigado, eu fico muito feliz e uma boa noite. Fico muito feliz com o carinho de vocês. Boa Um beijão. noite. Isso. Obrigado, gente. Obrigado, Beijo. nós. E deixar aqui um abraço, um beijo aqui para o Luciano, que vai ser o próximo, né, com vocês. Tchau, tchau, Sim. gente. Até a próxima. Tchau, Beijo. obrigado. Bem, gente, já sentiram, né? Hoje a quarta-feira vem bombando com temas bastante importantes para todos, todas e todes. É gostoso quando a gente pega um pouquinho da nossa agenda e administra nosso tempo e vem participar de uma live que promove as informações, né? E que provoca. E é nessa questão de provocar que também estamos com outro convidado para lá e para cá, de especial. Direto do Rio de Janeiro, vamos ter o convidado Luciano Soares. Eu sei que ele está aí presente porque ele prometeu para si próprio e para mim também que ele não ia perder de jeito nenhum a fala do Dr. Milton, porque é muito importante a temática do Dr. Milton. Realmente, como você falou, uma aula. É uma aula. A gente tem uns insights, né, ele falando, e a gente tem aqueles insights de ideias e de como fazer a transformação das pessoas, né, João? Bem legal mesmo. E o importante é todos nós, nossa meta de vida é envelhecer. Eu quero ter a juventude, né? Mas a gente já tem que estar no nosso planejamento mental, né? Essa questão de como envelhecer, de que forma vou envelhecer. Né? E, evidentemente, estamos envelhecendo, então vamos se fortalecer também de forma coletiva, não vamos abandonar, né, na gaveta, não vamos deixar o nosso amigo no apartamento recolhido porque ele é velho. O velho, meu filho, tem muito conteúdo, muitas narrativas, muitas histórias. Então, vem, não é melhor? Venha para cá, vem ser acolhido. Por favor, eu acho que eu tenho que mandar o convite, André, para o psicólogo, né, Luciano? Enquanto isso, tá joia? O Papo de Meia não pode esquecer que hoje é o Dia Internacional, infelizmente, de lembrar um grande desastre, mas, porém, marcou a história, que foi o desastre de Chernobyl. Tá joia? Então, reforçando essa data para que outros países, outras nações evitem fazer que acidente nuclear venham a acontecer na história do nosso planeta. Ok? E agora, para um pouquinho de um giro de notícia, eu tenho que mandar, sim, uma notícia muito importante, é o espetáculo da Suzy Brasil. A Suzy Brasil, quem não conhece, é um grande profissional, um mega comediante, um grande artista. Está bombando no Rio de Janeiro. Não vejo a hora de ela sair do casulo e vir para outros, né? Para Maceió, em outros estados, né, brasileiros. Ela está com o espetáculo Sentença de Vida. E o espetáculo é de conteúdo, tá bom? Aborda o HIV com humor, estética queer. E será a última apresentação, então não pode perder você que está no Rio de Janeiro. Tem que prestigiar todo esse trabalho maravilhoso com a Clarice, Gilberto, a Suzy, né? É totalmente grátis. Vai acontecer na Arena Tricô, Dicro, Arena Dicro, no Rio de Janeiro, no Parque Ari. E a entrada é pela rua Flora Lobo. São muitos detalhes, né? É coisa da Suzy esse texto, viu, gente? Então tem toda essa parte cômica. E conosco agora, nada mais, nada menos de que um mega profissional que arrumou um tempinho na agenda, Luciano Soares. Primeiramente, obrigado pela sua presença aqui conosco. Preparado para meia hora de bom papo? Eu ainda não. Depois da fala do Dr. Milton, como é que eu fico preparado? Essa fala potente, poderosa, enfim.
Eu anotei um monte de coisa que aprendi, ó, gerontofobia, idadista, e aí eu fui anotando, né? Suporte social, você falou, eu achei super interessante esse termo que eu também não conhecia. Então, Eu acho rico, né? É quando a gente encontra as narrativas fortes, porque serve como instrumentação para fortalecer o nosso percurso de aprendizagem. O aprender não pode parar nunca. Eu acho que o é Luciano ele não verdade. para nunca de estudar. Porque estamos aqui com o nosso convidado, faço pequenas introduções, né? Ele é psicólogo, professor, especialista em gênero e sexualidade, mestre em saúde pública, sócio-gerente da Select Seleção e Treinamento Organizacional Limitada, o nome da empresa eu peguei completo. Também, né? Ele é professor de a Micro Rainbow, que ele vai falar, é maravilhosa. Então, assim, ele é um professor de um grupo que forma LGBTQIA+, em empreendedores. Mas nada melhor de falar dele, ele mesmo falando. Então, começa a pergunta, né? Quem é Luciano? Como você construiu seu multicurrículo profissional? Oi, João, André. Primeiramente, vocês estão me ouvindo? Porque a minha imagem travou e a minha internet está oscilando aqui. A minha imagem, para mim, está travada. Se você quiser sair e retornar, tranquilo. Não, se não tiver nenhuma questão para vocês, eu continuo. Para mim está travado, mas se vocês estiverem vendo e ouvindo, para mim está tranquilo. Só estamos vendo em câmera lenta. É um processo. Pois é. O áudio está tranquilo. Tá bom. Tá chovendo aqui, então não sei se a minha internet está oscilando, eu não sei o que está acontecendo, mas vamos à tua pergunta. Né? Você falou, repete para mim que eu estava tentando conseguir a Eu perguntei quem é Luciano e como você construiu seu currículo profissional. Legal, Jota, se começar perguntando isso, né? Porque atualmente eu sou psicólogo, mas eu tenho uma primeira formação que é administração de empresas. Então, comecei lá com 20 anos como administrador, sempre trabalhando na área da saúde, administração hospitalar, hospitais da rede privada, e 14 anos depois, trabalhando como administrador, comecei a sentir falta de uma profissão mais humanizada, com menos números, e aí eu comecei uma transição de carreira. Então, aos 38 anos, eu entro no curso de psicologia, e aos 43 anos eu me formo, e aí começo a atuar como psicólogo. Inclusive, acabei de ver que tem um professor meu aqui, meu muso inspirador, Marcos Nascimento, está aqui assistindo, e ele é um dos principais responsáveis de eu estar aqui nessa live hoje. E foi a partir dele que eu me interessei pelos estudos de gênero, de sexualidade, de saúde pública. Então, ainda na graduação de psicologia, eu não tinha nem concluído e já estava fazendo uma pós-graduação na área de gênero e sexualidade na UERJ. E no 8º período da graduação, eu já estava no mestrado na Fiocruz, participando de um grupo de pesquisa sobre transfobia e acesso à saúde pública. Então, o acesso e barreiras que travestis e transexuais vivendo em situações periféricas do Rio de Janeiro vivenciavam ao buscar o sistema público de saúde. Então, assim começa a minha trajetória. Né? Eu ainda na universidade já estava fazendo mestrado porque eu tinha uma graduação anterior. Então, isso acabou me possibilitando, né, e facilitando que eu iniciasse lá. E acabei me formando mestrado e psicologia ao mesmo tempo. Que bom. Eu vou solicitar, por favor, Luciano, para tentar ver se a gente consegue melhorar o áudio, que você, por favor, vai sair da live e vai retornar. Vamos ter um pequeno intervalo comercial. Acredito que vai melhorar. Por favor. Intervalo comercial. Gostaram da ideia? Pois é, né? O Papo de Meia também faz isso. Vai ter os anunciantes. Por quê? Porque preciso também falar que o Itaú Cultura está presente também no Papo de Meia. Está disponível na plataforma da Itaú Cultura, que vamos postar amanhã, alguns mini documentários referente ao 28º
ou a 28ª edição do festival É Tudo Verdade, tá joia? Então, preparem vocês, sente-se no sofá, o final de semana promete assistir bons curtas com temáticas diversificadas que estarão disponíveis totalmente grátis para toda a sociedade. Também é urgente informar, já que a gente está falando, né, de velhice LGBT, etarismo, então, claro, temos que falar dela, que está gerando polêmica em tudo que é canto, mas não para de ser moderna e jovial. Madonna. Segundo o jornal La Terceira, Madonna está quase confirmada para vir sim ao Brasil. Então, aguarde, 2024 teremos um mega show da mega profissional Madonna, que venha a tour para celebrar. Então, vamos só aguardar. É melhor convidar novamente o doutor, o psicólogo, né? O doutor psicólogo Luciano Soares. Seu convite. Também está acontecendo em Maceió, Alagoas, a Semana Fashion Revolution. Vai encerrar amanhã com os alunos da Escola de Arte, da Escola Técnica da UFAL. E está conosco novamente, depois desse intervalo comercial, o queridíssimo Luciano Soares. Então, vamos falar agora muito do seu bom lado. Esse improviso aí do comercial. Vamos falar da Micro? Vamos falar da Micro Rainbow, sim. Justamente. E Brasil, porque temos que falar da importância desse grande movimento que está causando a Micro Rainbow Brasil. Então, o que é? Como o pessoal vai entender? E eu faço parte dela, porque eu descobri nas redes sociais. Então, agora você é meu aluno, né, na 10ª turma. A Micro Rainbow é uma ONG internacional, né, que está sediada em Londres. E a Micro Rainbow Brasil, ela nasce a partir de uma pesquisa aqui no Brasil em 2013 a 2014 sobre a situação socioeconômica de pessoas LGBTQIA+, que viviam nessa ocasião, né? A pesquisa tentava fazer um levantamento sobre as condições de trabalho ou não trabalho dessas pessoas no processo ao trabalho, e a partir dessa pesquisa há um financiamento para mobilizar e fomentar recursos para profissionalizar pessoas, tirar ou reduzir a situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, em 2015, inicia a primeira turma que tem essa perspectiva, né, de desenvolver o empreendedorismo, e eu começo lá, em 2015, como estagiário de psicologia. Nesse momento eu ainda não era formado, então eu fui convidado, uma professora ofertou, existem 2 vagas para trabalhar no projeto, né, primeira turma, e alguém se habilita, e eu me habilitei ainda como estudante de psicologia, e hoje eu sou professor, e a gente está na 10ª edição desse curso. Então começa em 2015, durante os primeiros anos, né, 6 turmas foram presenciais, sempre voltadas para o público, né, do estado do Rio de Janeiro, e a partir de 2020, com o início da pandemia, a gente precisou mobilizar o nosso conhecimento e transformar o curso de forma remota. E foi bem desafiador para a gente, porque a gente não tinha essa expertise. E lembrando que a gente estava numa situação muito crítica, né, de saúde pública, sem perspectiva de vacina, não sabia o que ia acontecer, uma precarização de trabalho, desemprego, baixíssima geração de renda, e é nesse momento que a gente transforma o curso no que a gente tem hoje, né, que é nesse formato remoto. Então, 2020, 2021, 2022 e 2023, a gente tem 4 edições, né, e foi interessante porque a gente foi aprendendo e possibilitando que outras pessoas, para além do Rio de Janeiro, pudessem se capacitar, se profissionalizar, se instrumentalizar para essa geração de renda e não depender única e exclusivamente do mercado formal de trabalho. A gente sabe, né, que assim como a saúde, o doutor Milton acabou de falar, né, na live, o mercado de trabalho também tem barreiras para pessoas LGBTQIA+. E aí o empreendedorismo aparece, inclusive, como uma alternativa de geração de renda, onde você pode ser quem você é, sem precisar esconder, né, a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, e ainda prover, através do trabalho, né, a sua fonte de renda. Então tem sido bem desafiador para a gente esse trabalho remoto. E é interessante
que a gente se conheceu na turma, né? Você está fazendo parte da 10ª edição, e diretamente de Alagoas, o que a gente não conseguia ofertar antes da pandemia. Mas de pouquinho em pouquinho vocês estão atingindo estados que vocês nem É imaginam. verdade. Tem repercussão, é ótima, nada como isso, né? Nada como o boca a boca online, né? As mensagens, os vídeos, então isso é ótimo. Me diga uma coisa, eu sei que dentre um dos objetivos da Micro é formação de empreendedores. O perfil dos empreendedores no Brasil mudou durante a pandemia. Você, como psicólogo, acredito que acompanha e faz um estudo sobre isso. Como você analisa essas mudanças e essa necessidade de mudanças também dentro do negócio? Jota, o empreendedorismo sempre existiu, né? Mas num outro formato. Com a pandemia, houve uma necessidade, até por conta, né, da falta de postos de trabalho, precarização dos postos de trabalho, redução, salários achatados e tal. Então, nesse momento, as pessoas estavam, né, reclusas, em isolamento social, então o empreendedorismo começa a crescer como uma opção, uma possibilidade. Mas vale a pena lembrar que pessoas LGBTQIA+, estão em isolamento social há muitas décadas. A pandemia veio trazer essa perspectiva para a maioria da população mundial, mas quem vive nas condições de pessoas LGBTQIA+, sabe como é para nós viver em reclusão, viver vulnerável, viver apartado, né, marginal. Então, eu vou falar a partir dessa perspectiva do empreendedorismo LGBTQIA+. Algumas percepções que nós tivemos é que o número de pessoas trans, por exemplo, foi crescendo ao longo dessas 10 turmas, né, dessas 10 edições. Antes da pandemia, a gente percebia uma evasão, havia inscrições, iniciavam, mas existia um número de evasão muito grande. Isso foi um desafio para a gente, inclusive, de repensar as nossas formas, a metodologia, a nossa didática, e a gente foi melhorando através da nossa sensibilização e perguntando para as pessoas, mudando, inclusive, né, o nosso tratamento, trazendo pessoas para a equipe que fossem não binárias ou trans, até para ter esse outro olhar. Então, hoje, como aluno, você deve perceber que a gente tem uma representatividade muito grande, né, de pessoas trans na turma, e o fato de outras pessoas trans no Brasil conseguirem empreender e virarem inspiração também possibilita que pessoas trans olhem e se veem naquele lugar e queiram estar ali, né? Não se comparando, mas se inspirando. Se é possível uma mana, um humano conseguir, também é possível esse caminho para mim. Então, a gente tem percebido essa diferenciação, né? Essa mudança no empreendedorismo a partir de uma perspectiva LGBTQIA+. O nosso curso não é mais um curso de empreendedorismo. A gente tem instituições muito competentes no Brasil que vai trazer, né, essa instrumentalização, mas a gente tem uma preocupação de tentar traduzir todo esse conteúdo para uma realidade muito nossa, dos nossos pares. Então, adequar a linguagem. Se a gente tem uma turma que é muito diferenciada, ela é muito diversa, não adianta a gente vir com aquele conteúdo branco, hétero, cisnormativo da academia e trazer e entregar. A gente já viu que isso não dá certo. Isso era também um dos motivos da evasão do curso para pessoas trans, que têm vulnerabilidades, inclusive escolar, né, de escolarização. A escola é um dos primeiros lugares que expulsam pessoas LGBTQIA+. A infância, o bullying, o banheiro, tantas exclusões. Então, o nosso curso ele é muito costumado, formatado, pensado para toda essa diversidade. Então, se a gente tem um curso que é para reduzir a pobreza e melhorar a situação socioeconômica, reduzir a vulnerabilidade das pessoas LGBTQIA+, até o processo seletivo ele é pensado de forma equânime. A gente tenta ter mais pessoas do gênero feminino do que do gênero masculino. A gente tem pensado ter um número muito expressivo de pessoas trans em relação a pessoas cis. Um recorte, inclusive, étnico-racial. Então, pessoas não brancas têm prioridade, pessoas de povos originários, indígenas, têm prioridade para a gente.
sendo online, a gente já teve alunos de regiões mais periféricas, né, bem longe da capital, região ribeirinha, quilombola. Então, até o processo seletivo tenta trazer essa questão da equidade, e levando em consideração a interseccionalidade que você falou com o Dr. Mil. E a gente tem múltiplas vulnerabilidades que se sobrepõem. E, para a gente, essas interseccionalidades interessam no processo seletivo. Pessoas com deficiência, neurotípicas, neurodivergentes. Então, assim, se tem alguma coisa no questionário que foge ao cis heteronormativo, interessa para a gente. É esse o objetivo do curso. Isso é muito bom ter esse olhar interseccional, porque principalmente da população T, que é muito assim, distanciada do mercado de trabalho e também dos espaços educacionais. Eu parabenizo demais e assim e admiro demais, porque a ideia agora é se fortalecermos, né? E acolher e abraçar e promover formação para a comunidade T, seja trans masculinos, né? Ou trans femininos. A gente tem que acolher a todos. Como psicólogo, doutor Luciano, me diga uma coisa. Antes eu não tinha esse olhar especial para psicologia. Qual a importância da psicologia na vida da gente? Né? E do trabalho também. Né? Do trabalho. Do nosso do compartilho do cotidiano para o nosso trabalho. E para o nosso lado voluntário também. Sim. Jota, essa pergunta não cabe em meia hora de papo, né? A psicologia ela tem muitos vertentes, muitos campos de atuação, e vou tentar trazer de uma forma, né, mais ampla e tentar... É o momento, Luciano, é o momento do desafio. Se vira nos 30. Sim, é meio desafiador. E tentar trazer isso também para o campo do trabalho, né, que é do que a gente está falando aqui. Né? Então, a psicologia ela é uma ciência que vai tentar promover saúde mental de várias formas, né? Desenvolvendo habilidades sociais, desenvolvendo recursos emocionais, para que essa pessoa consiga, né, se autorregular emocionalmente, para conseguir lidar com as adversidades da vida. Né? A gente tem muitas questões, muitas violências, muitas violações, do ponto de vista social, econômico, político, nas relações interpessoais e no trabalho. Se a gente trouxer esse recorte da saúde mental para o trabalho é um local, assim, que quando a gente não está trabalhando, é muito possível que a gente adoeça. Né? A falta do trabalho pode causar o adoecimento por N questões, né? Não geração de renda, não pertencimento a um grupo. Mas o trabalho, esse mesmo local, também pode ser muito adoecedor, dependendo de que ambiente que a gente está falando, né? De assédio moral, LGBTQI-fobia. Então, quando a gente está falando da psicologia, e eu estou tentando trazer para dentro do curso, esse curso, desde a primeira turma, ele é pensado não só na questão técnica, mas também promover e dar suporte, promover saúde mental e dar suporte emocional para as pessoas que estão com a gente na turma, para alunos, alunas e alunos, que a gente entende, e a literatura vai dizer isso, né, que a saúde mental de pessoas LGBTQIA+, tem questões outras que não é comum em pessoas cis heteronormativas. A gente vive, né, violências e violações de direito, bullying desde a infância, expulsão da casa, da religião, dos espaços educacionais. Então, o estresse de minoria, que é uma outra área, né, que a gente vem se apropriando também para entender essas interseccionalidades e os impactos na saúde mental. Então, quando você fala de psicologia, eu ficaria aqui horas e horas e horas falando da importância e o ganho, né, a visibilidade que a partir da pandemia essa profissão também ganhou, né, a credibilidade, a visibilidade. E a gente se viu adoecendo, né, de uma forma muito rápida no processo de 2020 em diante. Alguns quadros sendo potencializados e outros quadros surgindo a partir daquele medo, da reclusão.
Então, Jota, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu tentei ampliar esse campo de atuação da psicologia e, ao mesmo tempo, trazer para esse recorte de dentro do curso. Por que um profissional da psicologia no curso de empreendedorismo? A gente também está preocupado com a saúde emocional das pessoas, as barreiras, o que impede a ansiedade, a gestão do tempo, a procrastinação, a comparação com outras pessoas, esses entraves, né, no processo de empreender. Empreender é altamente desafiador, a gente tem visto isso lá no curso, né? A gente tem que pensar no que a gente está ofertando como serviço ou produto, mas ao mesmo tempo a gente é o RH, a gente é o financeiro, a gente é o contábil, a gente é a logística, a gente é o marketing, a gente tem que pensar no conteúdo, gravar, escrever a legenda, postar, responder o e-mail, entregar, tirar dúvida do cliente, e tá bem ainda, né? Para ter as questões pessoais, tá bem para namorar, dormir 8 horas por dia. Como é que faz isso tudo em 24 horas? Então, a psicologia vem dentro do curso tentar trazer esses contornos. Como a gente pode se desafiar para empreender com menos dificuldade. Ah, que legal. Você falou um ponto primordial. O Papo de Meia, que iniciou numa brincadeira, se tornou uma ideia séria, e hoje está se organizando como negócio, né? Evidentemente com o apoio do curso que eu estou fazendo, também para promover conhecimento. E a gente, às vezes, se vira nos 30, né, André? A gente faz de tudo um pouco. E muitos acham que é a questão de ter uma mega equipe. Não tem mega equipe. A gente aqui dança conforme o embalo do dance, da música. Então, assim, você falou uma coisa primordial. E a psicologia, nesse olhar também do apoio da psicologia nas nossas vidas. A gente usa muito. Tem que ter esse jogo de cintura, porque saúde mental é algo que requer um olhar bem delicado e uma atenção total, porque é um problema sério. E vai se agravando. Se a gente não cuidar, a coisa vai agravando, agravando. É por isso que a gente tem que ter esse zelo pela nossa saúde corporal, mental e espiritual. Me diga uma coisa, Luciano. O que vem por aí? Luciano não para, eu sei. Então... Eu estava lá pedindo spoiler, doutor Milton. Agora você quer spoiler da Michael Rainbow. Na verdade, a gente está finalizando essa turma, né? A 10ª edição, a gente está finalizando a 10ª turma e já está pensando na 11ª, né? Então, a gente, o tempo todo, quando acaba uma turma, a gente faz uma reunião de balanço, vê como foi, o que a gente tem para aperfeiçoar, o que a gente pode melhorar para ofertar na 11ª turma. Então, a gente já está nesse movimento desde sempre. Mas, além disso, a gente já está envolvido agora, isso deve ter percebido nas redes sociais, na primeira turma de empreendedorismo do Projeto Pride. É um projeto que tem o apoio da Michael Rainbow, mas ela é gerenciada, né, assim, conduzida pelo grupo Diversitar, com apoio, né, com parceria da Mais Diversidade, da Casa Leão Cunha e da Organização Internacional do Trabalho. Então, a gente tem a primeira turma de empreendedorismo agora no mês de junho. Além disso, a gente também está promovendo a Feira da Diversidade, que acontece dia 16 e 17 em Ipanema. E aí a gente também vai possibilitar alunos e alunas dos nossos cursos e de edições anteriores saírem do virtual e ir para o presencial, né, mostrar serviços e produtos e fechar negócios também. Sim, tem muita coisa boa. Assim, a gente tem produzido ideias, colocando em prática. Eu até fiz aqui uma outra colinha, né, para eu lembrar. Sabia que você ia perguntar isso. E também, além da feira colorida, a gente está produzindo um mini documentário como comemoração da 10ª turma do curso de empreendedorismo. A gente está fazendo um mini documentário sobre o impacto dessas 10 edições na vida de pessoas LGBTQIA+, na vida profissional, na geração de renda. Como os ensinamentos, as questões técnicas e tudo que a gente trouxe dessas experiências impactou na vida de empreendedores e empreendedoras LGBTQIA+.
E eu estou devendo um vídeo. Luciano, eu estou devendo mandar o meu vídeo. Mas eu vou mandar. Tá tempo ainda, tá tempo. É bom. Meia hora passa. Né? Afinal de contas, o tempo voa. Né? E eu sei que você é uma pessoa que não para de forma nenhuma. Eu só tenho a agradecer esse seu estacionar aí, esse stop, essa pausa que você deu para participar do Papo de Meia. Sinta-se à vontade para falar, são os momentos finais. Então o espaço é totalmente seu. Estamos aqui rasgando elogio, a Lobo Mal do melhor aula com o melhor professor. Mas é legal. Eu multiplico para outros alunos e alunas e alunos, né, que fazem parte, ou que já fizeram parte do curso. Você e o professor Isaac arrasam, lacram, fecha. Tem que dizer isso. Jota, eu só tenho a agradecer, né? Primeiramente, não sei se foi coincidência, mas fazer a live no mesmo dia do Dr. Milton. Eu lembro de uma conversa que a gente teve na turma, quando eu citei a pesquisa dele. Eu falei, descobri que tem uma pesquisa sobre envelhecimento LGBTQIA+. E você falou, eu conheço o Dr. Milton e tal. Você me mandou a pesquisa na hora, né? Por e-mail. E aí hoje eu tive a surpresa de dividir esse espaço com ele, então queria te agradecer assim, por essa ponte, né, por essa conexão que você fez. André, Jota, obrigado pelo convite, pela parceria, e por possibilitar, né, esse espaço aqui de troca. Então só tenho a agradecer. E colocar à disposição também, se vocês precisarem de qualquer coisa relacionada a essa temática, gênero, sexualidade, trabalho, psicologia, saúde mental, em outras oportunidades, eu adoraria participar. Eu ainda vou ser mais ousado? Eu quero com a sua participação agora de forma presencial. Vem para Maceió, quem sabe, né? Eu já aceitei o convite. Perfeito, Jota. Muitíssimo obrigado, André, pela gentileza. Obrigado. Eu só tenho que usar a palavra mágica, gratidão. Isso aí. Muita gratidão. Para nós todos, saúde e até breve. Até breve. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite. Gente, como o Papo de Meia é realizado em um estado, mas temos convidados participando voluntariamente de vários estados do Brasil, então às vezes acontece, por estarmos utilizando a internet, algumas falhas que são normais. É ao vivo, né? E faz parte desse processo. Mas já diz um apresentador, o Fausto Silva, que quem sabe faz ao vivo. Então, pois bem. Né? Então, o Rio de Janeiro realmente está com chuva, dificulta um pouquinho essa acessibilidade do sinal da internet. Eu vou, antes de encerrar, André, eu preciso falar algumas coisinhas aqui, tá, Joé? Eu vou dar algumas dicas, já que a gente falou sobre Chernobyl, então nada melhor do que deixar a dica da série que está disponível na plataforma da HBO, né, a série Chernobyl. Também tem um documentário muito bom para assistir, onde fala sobre temáticas e diálogos com jovens, de forma bem sutil. O Papa Francisco abre esse espaço para dialogar com as turmas jovens, né? Abordando temáticas como identidade sexual, feminismo, aborto, migração, abusos, perda da fé e o papel da mulher. O Papa acolhe e responde a tudo. É o documentário Amém, Francisco Responde. Está disponível na plataforma Disney+. Também está disponível no YouTube por alguns dias, apenas 15 dias, um documentário Segunda Pele, que transita entre o luto pandêmico e a infância LGBT. Então, é um documentário que vale a pena assistirem. Tem um traçado belíssimo. Como não perco tempo, eu já vou logo assistindo. Tá, joia? Vai acontecer no dia 29/4, já não é mais filme, nem série,
mas vai acontecer no dia 29/4, e eu tenho que parabenizar, 21 anos de existência de uma casa noturna que abala Recife, a Metrópolis. Então, parabéns, Boate Metrópolis, pelos seus 21 anos de existência numa cidade maravilhosa que eu amo de paixão, que é Recife. E é claro, né? Vai ter Ciel no Gogó. Ciel é um grande artista que está repercutindo bastante em Pernambuco, em Recife. Então, ele vai abalar, sim, e vai cantar muito. Também vai acontecer em Maceió um espetáculo chamado Dandara, no dia 12 de maio. É um evento totalmente patrocinado com verbas públicas e vai ser ao vivo e grátis para todos. Estamos tentando trazer o pessoal da Dandara para participar e o Ciel também de uma live conosco. Bom, assim é o Papo de Meia. Um espaço totalmente aberto para informação, numa expectativa de gerar formação e fluir transformação. Lembrando que estamos aqui para ser provocadores de reflexões. Tem hora que eu falo muito. E olha que eu já vendi uma aula, viu? É o calor, é a adrenalina que não para. Vai parar lá para 2, 3 da manhã. E você relaxa, a máquina aqui precisa descansar. Relaxa e renova as células. E amanhã tudo de novo. Wagner, um abraço, um beijo. Meu menino, deixa eu ver quem foi, explanação sempre necessária. O Lobo Mal, ele falou exatamente que Metrópolis é babado. É babado, meu amor. É babado pela claração. É babado pela claração. Vou tentar marcar presença lá. Não posso garantir. Porque também a feijoada vai acontecer no domingo, também a feijoada de São Jorge, em homenagem ao Nádia Cabral. Domingo, então assim. Vai acontecer também a marcha, né? O Messias fez uma live anterior à nossa, explicando tudo que vai acontecer, vai ser bem bacana. A marcha este ano vai vir com tudo, 4 elétricos, vai fazer várias homenagens, então vai ser legal. Você pode ficar tranquilo, que próxima quarta ele vai estar aqui conosco, falando tudo isso. Tudo da marcha que vem aí. Boa noite a todos, boa noite, João, obrigado. Mais um papo de meia, gratidão. Gratidão a todos. Fechamos abril com chave de ouro. Foram 2 mega profissionais que abrilhantou ainda mais o Papo de Meia. E eu quero agradecer a todos que participaram, que deram um oi, que passaram. E é isso. Boa noite, boa semana. E até maio. Maio já. Papo de Meia. Eu só posso usar a palavra mágica. Gratidão para todos, todas e todes. Gente, sinta-se à vontade. Isso que eu falo é o Papo de Meia, só existe porque vocês acompanham a gente e nos fortalecem. Agradecemos a todos os participantes. São todos participantes de formas voluntárias, tá joia? É muito importante frisar isso. E mais importante ainda, é muito importante ter espaços como esse que multipliquem-se pelo país, porque fortalece toda a nossa comunidade LGBTQIA+. Eu quero deixar aqui um registro, um agradecimento ao nosso querido Gustavo, que promoveu fim de semana passada a Semana da Criatividade, e foi muito bom. O Papo de Meia participou, foi muito bom rever as pessoas, sentir o feedback, a energia. Então isso dá aquele gás para a gente, João, e sabemos que estamos no caminho certo. Estamos indo de uma forma voluntária, como você fala, de uma forma muito natural. Tudo acontece muito naturalmente. Então, quero agradecer ao Gustavo Boroni pelo evento maravilhoso, incrível que foi. E que venha outros. E vem novidades aí do Papo de Meia. Aguardem. Aguardem, justamente. Bom, então é com essa frase, deixa acontecer naturalmente, que o Papo de Meia encerra por hoje. Um beijo a todo mundo. Tchau, João. Até a próxima. Até a próxima.